bicampeão carioca esse ano, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que fez um belo jogo contra o Liverpool disputando o Mundial do ano passado. Supercopa do Brasil. Depois ganhou a Supercopa, ganhou a Recopa Sul-Americana, começa o campeonato, acaba o Campeonato Carioca, o Jorge Jesus vai embora, a diretoria traz o Torrentes, todo mundo, o cara trabalhou com o Guardiola, como é que vai ser, como é que vai ser? Foi pouco, foi um período de 90 dias apenas. O Júnior e o Galvão já estão aqui com a gente. Para começar com vocês, assim, quando acabou o jogo, vocês falaram assim, La batata tá assando ou não? Hein, Galvão? Eu achei que a batata já estava bem assada, porque no Flamengo nunca teve espaço para sofrer tantas goleadas assim em seguida. Isso não faz parte da história do Flamengo. E ainda mais da forma com que vinha jogando, com os erros aparecendo, a insistência nas escalações, do formato de jogar, os espaços que eram evidentes. Mas eu queria voltar, sabe, Kleber, essa parte tática o Júnior vai analisar muito melhor do que eu. E essa coisa interna de Flamengo também muito melhor do que eu, apesar de eu acompanhar o Flamengo profissionalmente há 46 anos. Mas eu venho falando desde o início desse processo, de que o Flamengo, depois do sucesso do JJ, do Jesus, do Mister, ele tinha que tentar buscar um técnico que tivesse uma concepção de jogo igual ou, no mínimo, parecida com a do Jesus em função do elenco que tinha. Mas também me lembro que falei de forma dura na época que a diretoria do Flamengo estava atrás de um passaporte, e desde que fosse um passaporte europeu. Isso é que eu não concordava desde o início. E o Flamengo ele foi atrás do Leonardo Jardim, excelente técnico, tinha sido campeão da Ligue 1, da Liga Francesa, no ano de 16, 17, ele tinha sido técnico do Sporting, ele tinha sido campeão grego com o Olympiacos. Ele preferiu ficar desempregado porque está sonhando com um espaço na Premier League, no campeonato inglês. Aí o Flamengo foi atrás do Carlos Carvalho, que não tinha essa mesma história, mas tinha sido técnico do Belenenses, tinha ganho uma taça da Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal, tinha treinado o Besiktas, tinha feito um bom trabalho no Rio Ave e preferiu ir para o Braga do que vir para o Flamengo. E aí o Flamengo foi atrás daquilo que eu disse com certa maldade, do aprendiz de feiticeiro. Feiticeiro, no caso, quem é o grande feiticeiro do futebol mundial já de alguns anos para cá? Pepe Guardiola. Ele era apenas um assistente do Pepe Guardiola. Sem nenhuma experiência de dirigir um time grande. Tinha dirigido uma temporada no time de Nova York no futebol dos Estados Unidos. E acho que foi isso, uma questão. Na minha opinião, ele vinha escalando mal, ele vinha demorando para mexer, ele vinha mexendo mal. Deu no que deu. Mas eu tenho a impressão que o Muricy vai falar isso, que eu já escutei ele falar isso hoje, quando ele chegar, não sei o que o Júnior vai falar. A culpa não é do Domi, não é do Dominic Torrent. A culpa é da direção do Flamengo que trouxe o Domi. Nessa insistência de ter um passaporte europeu, a culpa não é do técnico que está indo embora. Para mim, Galvão Bueno, a culpa é da direção do Flamengo que fez uma má escolha. Essa é uma discussão que vai ser muito interessante no programa, do desempenho dele, do desempenho do time. Me parece que tem que dividir um pouquinho entre jogadores, essa responsabilidade da diretoria que o Galvão acaba de... Porque a diretoria, o Marcos Braz, com outros, eles foram até a Europa para conversar com treinadores. Lembrar também que tem dois Flamengos, né? Tem dois Flamengos, né? Tem o Flamengo do Ninho e o Flamengo da Gávea, né? Tem o Flamengo do futebol, do Ninho, o Marcos Braz está lá, e tem o Flamengo da Gávea, né? A presidência, a diretoria, etc, etc. Recentemente, o Flamengo do Ninho, com o Marcos Braz, acertou os valores da renovação do contrato do Diego Alves, e o Flamengo da Gávea não concordou com a renovação que o Marcos Braz tinha aceitado. Então tem isso, tem um certo desencontro nessa história. Agora, o time do Flamengo é excepcional, o elenco é ótimo, os jogadores podem ter culpa, mas... o técnico não está dando certo, se tem aquele espaço gigantesco, está deixando uma defesa que não vem jogando bem.
com o zagueiro central. Eu não gosto de dizer nunca, esse jogador não pode jogar aqui, que o jogador não pode dizer ali, acho isso uma maldade tremenda. Mas se o zagueiro que está jogando não está bem, está até comprometendo o outro jovem que entrou do lado dele, a dupla que ele andou insistindo, aquele espaço, por que não compactou mais o time? Porque eu quero deixar para o Júnior analisar, mas por que não compactou mais o time? Por que deixou aquela avenida aberta para todo mundo atropelar a linha final de defesa do Flamengo, como aconteceu no jogo com o São Paulo, como aconteceu no jogo de ontem, como aconteceu no jogo contra da Libertadores, lá com o Del Valle? Não sei, isso deixa para o Júnior analisar. Eu sei que é evidente, pelo que é o Flamengo e pelo que vem acontecendo, não dava para continuar. Pois é, então, você vê, essa vai ser a grande discussão, né? Porque o Flamengo tem sido, nesses últimos tempos, do mesmo jeito que eu acho que, assim, na média, o Grêmio é o melhor time brasileiro dos últimos 5 anos de jogo, o Flamengo tem sido super elogiado, porque assumiu segurar um pouquinho, pisar no freio, gastar pouco, não ganhando algumas competições, brigando ali sem muitas possibilidades. E, de repente, o Flamengo aparentemente arrumou a casa, contratou um treinador e conseguiu os resultados que conseguiu do ano passado. Já conversei várias vezes com o Júnior sobre isso. Esquece o Flamengo de 2019, né? Que é muito difícil repetir. O time do Júnior de 80, 81, 82, 83, você vê, demorou até 2019 para você ter alguma coisa parecida. Então, não é simples assim você jogar daquela maneira que o time jogou o ano passado. E aí você tem um ano diferente, pandemia, gente parada, aí quando volta, um treinador novo, o treinador que chega e enfrenta essa comparação, que é muito legal você ser comparado com o melhor, mas é cruel. E ao mesmo tempo, né, Júnior, você passou aí um período que o time ficou 10, 12 jogos sem perder. Aí levou uma chacoalhada grande do São Paulo. Em 2 rodadas você toma de 4 do São Paulo e do Atlético, né? Apesar de estar lá na frente, isso que eu perguntei pro Galvão, quando você viu, pelo que você conhece, o Júnior foi jogador, treinador, diretor no Flamengo. Quando você olha, você fala assim... Recordista de número de jogos no Flamengo. O Júnior é o Flamengo. É diferente, né? Não é que o Júnior foi do Flamengo. O Júnior é o Flamengo. Quando você viu, você falou assim, acho que vai ter que comprar uma passagem. Boa noite a todos aí, um abraço aos amigos. Naturalmente, a gente sabe que resultados como aconteceram nas últimas rodadas, né? Dentro do Flamengo tem sempre uma repercussão muito grande. Eu acho que um dos grandes, eu não vou dizer grandes erros, mas acho que um dos erros que aconteceu, ele pegou na mão um time, qualquer treinador, na verdade, que viesse, teria uma cobrança até injusta em função daquilo tudo que aconteceu em 2019. Eu já falei, o que aconteceu em 2019 dificilmente vai ser repetido, porque as coisas se encaixaram de uma tal forma, do treinador, da tática, da vinda dos jogadores, e foi um ano realmente excepcional. E qualquer tipo de comparação com qualquer treinador que chegasse seria bastante injusto. E talvez tenha sido aí o vacilo do Domenech nesse início, porque ele pegou já um time montado, reforçado, né, por alguns jogadores que chegaram para servir como alternativas. E com o problema da pandemia, todos esses problemas que você falou, Kleber, na cara, deveria ter procurado dar continuidade um pouco ao trabalho que já havia sendo seguido durante um ano. Não para fazer igual, né? Vou seguir até aqui, até eu ter tempo de poder treinar, né, de colocar em prática as minhas ideias, né? E parece que nada disso... Inicialmente até disse que não ia mudar tudo, né? Mas logo depois mudou. Você vê como é que a coisa é bem complexa e paradoxa. Há 2 semanas atrás, depois daquele jogo do Inter com o Flamengo, que a gente falou bastante a respeito, que foi um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, parecia que tinha encontrado uma fórmula de jogar. Mas mesmo assim, sempre ali no segundo, terceiro lugar do campeonato, havia sempre alguma coisa que não estava se encaixando, que era a questão do desempenho, do convencimento, né? Porque se você for olhar aproveitamento, foi mais de 60%. Mas a questão do desempenho, talvez até em função
né, do que a gente viu o ano passado, sempre existiu essa comparação. E realmente o desempenho, olhando assim, não vou entrar em mérito de esse ou aquele jogador, né? Mas eu acho que o sistema que foi montado, né, para esse time, de repente não era adequado, né? Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção desde o início do trabalho foi a falta de agressividade quando perdia a bola, coisa que foi determinante, fundamental o ano passado, quando a gente via a equipe, porque perdia a bola, estava ali. De consequência, não tendo essa agressividade, né? Às vezes os jogadores iam fazer aquela marcação, aquela blitz lá em cima, mas ficava um time espaçado, com os setores espaçados. De consequência, você teve uma exposição muito grande dos zagueiros. Teve problema de contusão de vários zagueiros. Mas você descobriu Nola, Natan, Otávio, quer dizer, os garotos da base que na verdade, o Natan deu conta do recado. Só que o sistema que estava sendo montado com essa exposição muito grande dos zagueiros terminou acarretando em goleadas que não adianta. No Flamengo a coisa é sempre dimensionada, ou é 8 ou é 800. Não adianta, né? Porque vai ser sempre assim. Eu acho que eu estou com o Galvão também. A aposta que foi feita, né, no treinador, se fosse um treinador que já tivesse uma bagagem grande de experiência, de vestiário, e além disso ele estava saindo para outro país, para uma outra... para um outro jeito de tudo acontecer no futebol. Não tinha bagagem para ir. Lógico que todo mundo acreditou no fato de ter 10 anos, né, de trabalho junto com o Guardiola, mas não é a coisa. Quando você passa de comandado a comandante, a coisa vira do lado para o outro de uma forma muito grande, entendeu? E eu acho que também os jogadores, pelos depoimentos, a gente vai ter depois o Caê Mota aí, a gente vai ver que talvez os jogadores não tenham comprado integralmente a ideia que foi colocada para eles, ou tiveram dificuldade de absorção, né? E lógico que a falta de treinamento para treinar, você não pode mudar uma coisa sem você ter tempo de treinamento. Por mais que você tenha scout, vídeo, todas essas coisas hoje, se você não tiver treinamento, dificilmente as coisas podem acontecer. Bom, ele ficou aproximadamente 3 meses no comando do Flamengo. Queria, antes de chamar o Caê, fazer uma pesquisa rápida aqui. Estamos em épocas de eleição, né? Eleição contestada, eleição que vem aí. Deixa eu falar só uma coisinha. Só no final tem o maestro Léo Júnior dizendo que concordava basicamente com aquilo que eu falei. Para mim é uma honra. Amigo, obrigado. Hein? Para mim, em se tratando de Flamengo ainda mais, para mim é uma honra. Porque eu acho que o erro foi realmente aí, foi na escolha do passaporte, né? O passaporte mais importante. Você tinha, o Renato tem um sistema mais parecido, o próprio Ceni, que eles estão agora atrás, queria um estrangeiro, sabe quem talvez, para mim, o estrangeiro que mais se encaixaria com esse elenco do Flamengo, com esse jeito de jogar do Jesus, seria o Gallardo do River. Vai atrás, tenta tirar. Mas não, o passaporte tinha que ser europeu. Aí é que eu fiquei Parece assim. até que tentaram, né? O Galhardo também, né? Chegaram a conversar, o Galhardo não quis sair do River Plate e falou que para sair do River Plate iria para a Europa. Mas, enfim, é uma discussão mesmo. Acho que essa de pegar um técnico que, lógico que ele tem vivência no futebol, experiência, trabalhou numa comissão técnica comandada por um cara que hoje, talvez entre 10, ele seja de 6 o melhor do mundo, porque o Klopp está brigando bem na parada, mas enfim. Então, vou fazer essa pesquisa rápida em época eleitoral. O Everaldo Marques teria dispensado o Domi depois do jogo de ontem? Sim. Sim. E o Noriega? Eu não teria contratado o Domi. Mas depois de contratar... Sim, acho que ficou inviável. Inviável. Acho que tem uma questão, o Júnior tocou nisso aí, da forma sempre educada e elegante que ele troca. Tem uma questão aí de vestiário que não casou. Parece bem possível. Você teria trocado? Os relatos que eu ouvi e que eu li na reportagem do Caê Mota no GE são muito mais importantes do que eu penso. São fatos. Diante dos fatos que eu ouvi e do que ele escreveu, eu acho que realmente, infelizmente, não tinha como manter. Não deu liga, Caio? Não deu liga. Não deu liga e acho que o Júnior foi muito feliz quando ele fala, entre tudo que foi abordado, do Flamengo ser pouco competitivo na questão de como você se comporta sem a bola. Ele perdeu muito daquela empolgação. Porque vai acabar estourando... A pior defesa do Campeonato Brasileiro. Ele tomou acho que 36 gols em 24 jogos. Só não é pior do que
a defesa do Goiás. Do que a do Goiás, que é lanterna. A segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, gente. Você não citou, nos últimos 3 jogos tomou 10 gols. Então, Ou não seja, pode ser. Não casou e era evidente que o esquema não funcionava. Não pode ser normal você tomar 4 da maneira como tomou do São Paulo e não corrigir os erros. E não ter uma mudança de comportamento dentro da mesma semana. Então, assim, vem as críticas aos zagueiros, nesse jogo contra o Atlético, aos laterais. Mas e o momento da origem da jogada? O lançamento. Olha a liberdade que os meias têm para colocar a bola. E isso é consertado com um posicionamento. Sim, claro, se você toma 2 pancadas de 4... qualquer argumento para defender passa a ser um argumento frágil, né? Eu fico sempre pensando assim, quando um jogo de 4, ele não é um jogo normal. Né? Não é um jogo normal. As coisas vão acontecendo. É muito difícil você criar oportunidade, mandar 4 ir para cima dos caras. Agora, se tomar 2 vezes de 4 contra 2 adversários parelhos, um em casa e outro fora... Sem ter jogador expulso, acaba sem ter nada pegando. típico. Mas acho que tem muito mais. Por isso, vamos chamar o Caê, que escreveu essa reportagem logo depois do resultado, e ele está aqui com a gente, que é do GE, e está o tempo todo apurando, conversando e ouvindo as coisas do Flamengo. Desde quando você acha que ele já estava se equilibrando, tal qual o Carlitos da música do Aldir Blanc e do João Bosco, na corda bamba, Caê? Então, Kleber, boa noite a todos. A gente precisa puxar na cronologia dessa história toda aí, e tem uma parte externa, o que todo mundo via dentro de campo, e a torcida que por muito tempo até comprou o barulho do Dome, defendeu, enfim, tinha até os guardiões do Dome nas redes sociais, mas internamente eu posso falar sem a menor dúvida que desde o início, desde logo bem no início ali, ele nunca convenceu ninguém no ninho do urubu. Ali, eu posso falar de jogadores, comissão técnica, todo mundo ali, havia sempre uma preocupação muito grande com a metodologia dele. Ninguém entendia o que ele passava, o que ele queria. E quando você tem uma mudança tão brusca de conceito de futebol, que o dele não tem nada a ver com o que era o Mister, o mínimo que você precisa é você ter os jogadores convictos de que essa mudança vai dar certo. Só que em momento nenhum, os atletas ou pessoas que estavam ali naquele ambiente se convenceram disso. Mesmo naquela série de 12 partidas invictas e tal, nunca houve internamente uma convicção de que o Flamengo é um time que tem estofo, que tinha performance para disputar títulos. Eram sempre vitórias ali conquistadas muito mais na marra, no talento individual, enfim, por tudo que esse elenco representa, mas nunca pelo trabalho do Dome. Eu posso falar isso porque a gente falou ao longo da programação do Sport TV, nesses 98 dias, muitas vezes, algumas muito pontuais, como, por exemplo, antes e depois da derrota por 5-0 para o Del Valle lá em Quito,